Bom, pessoal, então vamos aqui a alguns exemplos, tá, de moléculas, né, que fazem ligação covalente. Toda molécula faz ligação covalente, tá? É até redundante dizer isso. Perfeito? Se a ligação é iônica, ele não é molécula, ele é formado por retículos cristalinos e não por moléculas. Tá? Então olha só, o gás hidrogênio, nós temos aqui dois átomos do elemento hidrogênio, então a fórmula vai ser H2. Como que é a ligação covalente nesse caso aqui? Olha só, nós temos aqui um compartilhamento só. Por que só tem um compartilhamento só aqui? Porque o hidrogênio ele só fica estável com dois elétrons. Então ele já tem um que é dele mesmo, e ele faz um compartilhamento, ele fica estável com uma ligação simples. Tá? Então aqui eu tenho a fórmula estrutural plana a partir da eletrônica. Tá? E que tipo de ligação que eu tenho aqui? Uma ligação simples, um compartilhamento. Perfeito? Na molécula do gás oxigênio, nós temos dois átomos do elemento oxigênio. Então, cada oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Para ficar estável, ele tem que fazer o quê? Tem que ter 8. Então, faltam 2 elétrons. Portanto, ele faz 2 compartilhamentos. E como que fica a fórmula estrutural? 2 tracinhos, porque são 2 compartilhamentos de um átomo com o outro átomo. Como que eu chamo essa ligação aqui? Eu chamo essa ligação de ligação dupla. Então, aqui eu tenho uma ligação dupla, só que são 2 pares compartilhados. Perfeito? Na molécula do gás nitrogênio, nós temos 2 átomos do elemento nitrogênio. Cada átomo do elemento nitrogênio tem 5 elétrons, porque eles são do grupo 15. Todo mundo lá no grupo 15 da tabela periódica tem 5 elétrons na camada de valência. Para ficar estável, falta o quê? Faltam 3 elétrons para eles terem 8, ou seja, ter o octeto completo. Portanto, eles têm que fazer 3 ligações. Eles são o quê? Trivalentes. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma ligação tripla entre cada átomo de nitrogênio, mas eu vejo visivelmente aqui, né, que são 3 pares compartilhados. Perfeito? O exemplo da água já foi bem discutido, né? Nós temos 2 ligações simples. Aqui nós temos a amônia. Tá? O gás amônia ele tem 3 átomos de hidrogênio e um átomo de nitrogênio. Tem essa fórmula aqui, ó. 3 átomos de hidrogênio ligados em um átomo de nitrogênio. Como é que fica essa molécula, a sua fórmula eletrônica? O nitrogênio tem 5 elétrons. Para ficar estável faltam 3, ele é trivalente, para ter 8, né? 5 mais 3, 8. E aí então ele tem que fazer 3 compartilhamentos. Cada hidrogênio só pode fazer um. Ele tem que fazer só um para ficar estável. Então ele faz uma ligação com cada hidrogênio. Então eu vou ter o que aqui? 3 ligações simples. E o nitrogênio estável. E os hidrogênios também estáveis. E o metano também expliquei em um dos primeiros vídeos, né? O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Para ficar estável faltam mais 4, né? Para ele ter 8. Então ele faz o quê? Sempre 4 compartilhamentos. Tá certo? Você nunca vai ver um carbono, por exemplo, com 5 ligações. Tá? Um carbono pentavalente. Tá? Isso aqui não existe. Tá? Ou então um carbono com 6 ligações. Ok? A não ser que se descubra uma molécula rara, né, ainda que não foi descoberta ainda, seria uma exceção, perfeito? Mas o normal, né, o que você tem que saber é que o carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações. Nesse caso aqui são 4 ligações simples, perfeito? Bom, então nós temos aqui, tá, esse quadro aqui, na verdade, ele está repetindo, tá, todo o que já foi dito, perfeito? Então não há necessidade. Vamos para frente. Bom, alguns casos particulares, né, meus queridos? Toda regra tem a sua exceção. Então, eu vou mostrar para vocês 3 exceções. Existem várias. É lógico que no ensino médio não se cobra tanto assim. Já no ensino superior, algumas moléculas a mais são apresentadas. Tá? E outras teorias também que explicam a estabilidade das moléculas. Bom, nós temos o boro. Tá? O boro ele forma compostos estáveis por meio de 3 ligações simples. Tá? E ele vai se estabilizar então com 6 elétrons na camada de valência. Ou seja, aqui eu não tenho um octeto para estabilidade, eu tenho um sexteto para estabilidade. Tá? Então o boro, por exemplo, fazendo ligação com o flúor, olha só como é que fica. Ele tem
3 elétrons na camada de valência, porque ele é do grupo 13. É o mesmo grupo do alumínio, tá? Todos os elementos do grupo 13 têm 3 elétrons na camada de valência. E como ele fica estável com 6 e não com 8, se ele faz ligação, por exemplo, com o flúor ele é do grupo 17, então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Para ficar estável só falta 1, né? 7 com 1, 8. Então eu faço, o flúor é monovalente, só faz uma ligação. O flúor ficou estável, mas o boro não. O boro ele tem 3 e fica estável com 6. Então eu faço aqui, coloco aqui mais um átomo do flúor, que tem 7 elétrons na camada de valência, é monovalente, só faz uma ligação para ter 8. Ficou estável o segundo flúor, mas o boro ainda não. Ele tinha 3 com mais 2, 5, falta 1 para ter 6. Então ele faz uma ligação aqui com mais um átomo de flúor, um átomo monovalente, que faz apenas uma ligação. E agora sim eu tenho o BF3. Então o boro, ele fica estável com 6 elétrons na camada de valência. O berílio, tá? Embora ele seja classificado como metal alcalino terroso, ou seja, do grupo 2 da tabela periódica, esses 2 elétrons que ele, na camada de valência, eles têm uma energia de ionização bem elevada. E isso faz com que ele forme compostos moleculares com 2 ligações simples. Perfeito? Ele é um metal, mas ele está fazendo aqui, numa situação de exceção, 2 ligações covalentes simples. Então, o berílio, ali o exemplo está com o flúor. Posso fazer com o hidrogênio aqui também, tá certo? Que também é um átomo monovalente, que precisa fazer apenas uma ligação, um compartilhamento para ficar estável. E aí o berílio fica estável então com 4 elétrons na camada de valência. Perfeito? Aqui nós temos então o BeH2. Ok? E uma das exceções mais interessantes que eu tenho para mostrar para vocês é do AlCl3, que é o alumínio. Tá? O alumínio ele é um metal bem conhecido, né? Um metal aí normal do nosso cotidiano. A gente vê o alumínio em panela, em lata, em estruturas de prédios, de aeronaves, de bicicletas. Ok, um metal bem conhecido, tá certo? E quando ele é um metal, normalmente metal com não metal a ligação teria que ser iônica, mas quando ele se liga com o cloro, o que ele faz? Ele faz 3 ligações simples, tá? Ou seja, ele fica estável, assim como o boro, que é da mesma família que o alumínio, tá? Lembrando aqui, ó, belas alunas, gatas, indo telefonar. Então aqui é o grupo 13. Todo mundo aqui fica estável quando perde 3 elétrons, porque são metais. Tá? Então eles ficam estáveis assim, ó, quando fazem ligação iônica. Porque metais têm uma tendência de perder elétron. Mas o boro e o alumínio, eles ficam estáveis também fazendo ligação covalente, compartilhando 3 pares de elétrons. Tá certo? Então, quando o alumínio, por exemplo, ele se liga com o cloro, olha só a situação. Tem 3 elétrons na camada de valência. Com o cloro, que é um halogênio da mesma família do flúor, que tem 7 elétrons e tem que fazer uma ligação para ficar estável, então eu vou ter essa situação aqui. Tá? O alumínio compartilhando elétrons e não fazendo troca, não tem carga aqui. Tá? E isso é explicado experimentalmente. Tá? Quando a gente observa compostos iônicos, geralmente tem o quê? Ponto de ebulição alto, ponto de fusão alto, tá? E outras propriedades que esses compostos aqui, eles não têm. Tá? Eles apresentam temperatura de fusão baixa, temperatura de ebulição baixa, quando você compara com os compostos iônicos. Então isso é uma evidência muito clara experimentalmente de que esses compostos eles estão fazendo ligações covalentes e não ligações iônicas. Valeu, meus queridos, um abraço, até a próxima.